Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre com muita informação para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Hoje, o assunto que eu trago até você, nós vamos falar sobre reforma trabalhista. 7 anos de mudanças para trabalhadores e trabalhadoras. Aqui no Entrevistas DPE, você fica bem informado. Nossa convidada de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com ela por telefone, é a advogada Natami Santos, que vai aí nos esclarecer e nos trazer todas as informações sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, doutora Natami, ao Entrevistas DPE. Olá, Amanda, muito obrigada. Então, doutora, para início de conversa, né, é um assunto assim bem complexo, que só um profissional da área mesmo aí para estar nos esclarecendo sobre as tais mudanças, né? Doutora, a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe aí várias mudanças significativas, né, nas relações de trabalho. Quais você acredita que foram os impactos mais relevantes dessa reforma para os trabalhadores e empregadores? Olha, um dos impactos das mudanças é a prevalência, né, do acordo individual sobre o legislado e até mesmo sobre convenções coletivas. A possibilidade também de demissão por meio de acordo. Também foi uma importante mudança que houve, foi o trabalho intermitente, que antes não existia previsão e nem garantia dos direitos dos trabalhadores na legislação, e essa reforma ela trouxe algumas significativas mudanças e não parou por aí. A pandemia veio e trouxe também mudanças, como o caso home office, e até hoje nós temos mudanças significativas na legislação trabalhista, como estão acontecendo recentemente, que é a redução da jornada, a possibilidade de trabalhar aos domingos. Então é uma mudança que vem ocorrendo e que vai avançando cada vez mais. Certo, entendo. E uma das mudanças foi a previdência do acordo, né, sobre o legislado. E em que situação você considera que essa mudança é benéfica ou prejudicial para o trabalhador? Isso, a prevalência do acordo sobre a legislação, né, temos aí garantias aos trabalhadores, que ela retira a força do coletivo se ela houver uma força de prevalência do acordo individual pré-legislado e reduz drasticamente o poder de negociação entre a empresa e o empregado, certo? E a única maneira de os profissionais das categorias negociar acordos, convenções coletivas, é garantir que não sejam retirados direitos, ou seja, manter os direitos e garantir outros, e isso ele é muito fundamental que tenha assistência de um sindicato. Entendi. Doutor, o trabalhador intermitente, ele foi introduzido também pela reforma? É permitido a contratação aí de empregados para trabalhar apenas por dias ou horas específicas? Qual é a sua avaliação sobre essa modalidade de contrato e também os seus impactos, né, para a estabilidade no emprego? Ela trouxe essa possibilidade de trabalhar algumas vezes durante a semana. Existem regras que devem ser cumpridas, como chamamento, com menos que tem que ter previsão, na verdade, tem que ter obrigatória do cumprimento da legislação, que é o chamamento até 72 horas antes. Ela garante o pagamento de FGTS, 13º, salário e férias proporcionais à hora trabalhada. Isso, ele regulamentou muitos trabalhos que não estavam sendo registrados e trouxe maior segurança jurídica. Muito bom. Então, essa mudança aí trouxe o seu ponto positivo, né? Sim, ela tem uma proteção contratual, ou seja, a gente consegue analisar por meio desses trabalhos intermitentes a existência do desemprego, né? A gente consegue controlar, reduzir o desemprego e as empresas podem contratar conforme a demanda. E os trabalhadores eles podem elaborar as próprias jornadas, assim, tendo mais negociação de serviços para eles, garantindo situações mais vantajosas. Entendi. A reforma também trouxe aí a possibilidade de demissão por acordo, né? Onde o empregado e o empregador eles podem negociar a rescisão. Você também acredita que essa medida ela oferece maior autonomia ou coloca aí o trabalhador em uma posição vulnerável? Na verdade, a vulnerabilidade ela acontecia antes dessa previsão legislativa. Hoje, o que se fazia
que não era registrado, ela é legal, só que a redução, né, do pagamento do FGTS, a contribuição, ou seja, o que era feito sem a proteção legislativa agora é feito com o acordo de demissão. Entendido. E o fim da obrigatoriedade da contribuição do sindicato, né? Foi uma das mudanças mais significativas da reforma trabalhista. Qual é o impacto disso para os sindicatos e também para a representação dos trabalhadores? A representação, ela significa que houve uma menor adesão, porque muitos sindicatos, né, existe tanto o lado do sindicato e do empregado, eles viam essa obrigatoriedade de pagar e não estavam assistidos por esses sindicatos. Por outro lado, ao fim da obrigatoriedade, ela não fortaleceu o sindicato, no caso, tirou o direito e proteção de está contribuindo com a produção dos trabalhadores, no caso, uma demissão em massa. Entendido. E o teletrabalho, né, o home office, que isso ocorreu muito na época da pandemia, né? Isso se tornou, e até hoje as pessoas também ainda usufruem muito desse serviço, se tornou aí o mais comum durante a pandemia, né? E foi regulamentado pela reforma trabalhista. Como a legislação tem se ajustado para lidar com os desafios desse modelo, especialmente em relação aí à jornada de trabalho e os custos também do empregador? O home office, ele realmente ele trouxe, com a pandemia, ele se evidencializou. Nós temos aí os problemas de saúde, cumprimento de metas, né? O controle de jornada, que com o home office, muitas empresas elas poderiam controlar a jornada, havendo controle de jornada, existe o pagamento de horas, então isso foi um avanço, mas também trouxe consequências como a saúde do trabalhador. Exato. Que devem ser observadas, devem ser respeitadas, né, sobre geolocalização, se realmente ele está cumprindo o horário, cumprimento de acompanhamento das horas de trabalho e também a saúde. Exatamente. A saúde em termos seria do isolamento e em termos de a questão de cumprimento de horário, né? Como é que isso é resolvido? Seria a saúde mental do trabalhador. Ele está o quê? Ele está em isolamento, ele está em contato com os outros trabalhadores, ele está a saúde mental dele, está cumprindo metas, ele está vivendo para o trabalho. Exatamente, entendido. E a reforma trabalhista também foi uma tentativa de modernizar a legislação, né? E, em sua opinião, ela conseguiu equilibrar aí as necessidades dos empregadores e também a proteção dos direitos dos trabalhadores? Não, existe eu posso citar agora? Claro. A situação da uberização, esses trabalhos por plataforma. Ele trouxe a necessidade de outros tipos de trabalho. No entanto, existe uma discussão de proteção. Se é uma prestação de serviço, se é uma prestação de serviço, se é realmente um contrato de CLT. Entendido. Doutor, e com a possibilidade de acordos individuais aí, muitos trabalhadores também podem se sentir mais pressionados aí a aceitar condições desfavoráveis, né? Como é que a advocacia pode auxiliar nesse cenário para garantir que os direitos dos empregados sejam respeitados? A advocacia tem um papel importante, primeiro porque as empresas elas devem sempre ter uma assessoria para cumprir a legislação trabalhista que não fira direito dos empregados. E para os empregados, é necessário que sempre consulte um advogado especializado para que tenha conhecimento dos seus direitos e para que eles não sejam suprimidos, seja em um acordo individual ou até mesmo quando está protegido por um sindicato. Entendido, doutora. Você acredita também que a reforma trabalhista ela contribuiu para uma maior competitividade aí no mercado de trabalho ou ela apenas gerou aí uma maior precarização, né, das relações de trabalho? A reforma trabalhista, ela no começo, eu entendo que houve uma precarização do trabalho, houve uma resistência a tudo isso, mas com os avanços e com a mudança da sociedade, com o comportamento e com as evoluções do mercado, hoje ela contribui
entanto, é verdade que existem tantas mudanças na legislação para proteger o empregado. Entendido. E considerando os avanços tecnológicos também e o aumento de novas formas de trabalho, como é que os freelances ou trabalho por plataforma, como é que a legislação trabalhista pode se adaptar para garantir a proteção dos trabalhadores nesses novos formatos? Verificando diante do cenário que está incluído o empregado, se o cumprimento da forma do trabalho, ele é CLT ou se ele é prestador de serviço, para que assim, tanto o empregado e o empregador, eles respeitem a legislação e que o empregado ele não sofra penalidades ou seja, a retirada de direitos dele durante a prestação de serviço. Certo. Doutora, algo mais a nos acrescentar? Eu creio que você passou aí bastante informação, mas algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria e acharia importante de estar enfatizando para quem está nos acompanhando, sinta-se à vontade. Não tenho mais nada a acrescentar. E sim, sempre as empresas ficarem atentas às legislações trabalhistas, às mudanças, à saúde com o atento à saúde, os direitos à saúde do trabalhador. Tanto saúde ergonômica, saúde mental. Estamos tendo mudanças também nas normas regulamentadoras, em que ela está tendo cuidado, não apenas físicos, como proteções de equipamento de proteção, mas também de saúde do trabalhador. Certo. Doutora, muito obrigado por todos os esclarecimentos, muito obrigado por ter aceito conversar com a gente, estar passando todas essas informações. Fica aqui os nossos agradecimentos e muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês pela atenção. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Nós conversamos com a doutora Natami Santos, que nos trouxe aí todas essas informações sobre as reformas trabalhistas aqui no Entrevistas DPE. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que tenha sido aí de grande utilidade para você. E eu sou a Adriana Carla. Até o próximo Entrevistas DPE. Tchau, tchau.